Olá! É o nosso segundo vídeo sobre a culpa. Deus falou que era melhor não fazer isso. Antes de começar, se você não viu o primeiro vídeo que a gente fez, volta lá e vê, tá aqui. Vai lá e vê o nosso primeiro vídeo. E se você gostou do vídeo anterior, vai gostar desse, considere dar um dinheirinho pra gente, apoiar a gente nas nossas leituras muito loucas e projetos muito ambiciosos. Você pode contribuir por Pix, pelo Catarse, eu dá um valeu demais e ajuda muito também se você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com as pessoas. Então vamos lá para o nosso vídeo. A gente chama a Grécia de berço da civilização, não é a gente, eu e a Tati, mas isso é meio consolidado tanto no senso comum como na história, em todos os estudos, filosofia, tá? Mesmo a Grécia sendo um povinho bem minúsculo que vivia ali numa região bem específica, mas tem outra história bem fundante de um povo meio pequeno ali da região do Oriente Médio que deixou essa história, essa narrativa que é muito repetida, inclusive repetida até hoje, inclusive mais repetida do que eu acharia saudável. E é mais repetida do que a mitologia grega, inclusive, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É claro que tanto a mitologia grega quanto essa que a gente vai falar hoje não são exatamente livres de interferências. A gente tem a impressão que na antiguidade, não sei se você tem essa impressão também, Tati, em geral a gente tem a impressão que na antiguidade todo povo ou etnia era uma ilha isolada. Mas isso não é verdade, né, gente? Eles se transitavam, tinham comércio, se influenciavam. Além disso, quando a gente fala em antiguidade, a gente está falando de um período muito longo, que aconteceu muita coisa. No caso dessa narrativa aqui, inclusive, esse período é bem longo, dura tipo até hoje. Bem longo, né? E tem diversas leituras sobre isso. A gente está lendo isso há bastante tempo, com diversas interpretações. Por isso, exatamente, que é muito inescapável a gente falar dessa grande narrativa, que eu acho que vocês já devem estar entendendo que se trata da Bíblia. A Bíblia, que é essa coleção de histórias que compõem o nosso código moral ou de comportamentos de uma forma fundamental e que também é responsável por metade, acho que até mais da metade, do desgraçamento da nossa cabeça. Vamos lembrar aqui, fazer aquele lembrete antes de tudo que a gente fala lá no primeiro vídeo, vai ver o primeiro vídeo. A gente está fazendo uma análise das histórias que a gente conta, a gente está tratando isso aqui como uma história. Não tem nada a ver com crença, com religião, com igreja, por favor, senão nem teria condições de falar. A nossa interpretação, como a gente já falou, mas não custa repetir 1 milhão de vezes, a nossa interpretação é sobre a narrativa e como essa narrativa, ao mesmo tempo, de alguma maneira, expressa e compõe a nossa subjetividade. Bom, então vamos lá, né? Eu vou me deter hoje em alguns livros do Antigo Testamento, ou seja, de toda essa mitologia que vem antes do Novo Testamento, que é, enfim, que conta a história de Jesus, é pós-Jesus. O Antigo Testamento, né, Tati, ele é bem antigo, mas ele é, se a gente for fazer assim uma aproximação de centenas de anos, ele é meio, tá acontecendo ali, ele tá sendo escrito meio ao mesmo tempo que ele ia da Odisseia, né? Um pouquinho antes, talvez. Possivelmente. É meio difícil da gente datar esse tipo de coisa, porque eram histórias da tradição oral de povos que ali se cruzavam, né, entre si, e inclusive que tem muitas histórias semelhantes, parecidas, se compartilham histórias, né, uma cultura interfere na outra. A primeira aparição, vamos dizer assim, daquilo que eu acho que é uma gênese da culpa, tem a ver com um livro que chama Gênesis, é o primeiro dos livros da Bíblia. Que esse livro conta a história da criação do mundo, e aí, em seguida, depois de ter criado o mundo, Deus cria Adão, o primeiro homem, e logo em seguida Eva, essa primeira mulher. E coloca os dois num lugar que é o paraíso na Terra, é um jardim chamado o Jardim do Éden, que o próprio Deus desenhou, é um jardim paradisíaco de fato, e Deus inclusive passeava por ali, em carne e osso, se isso é possível, né? E esse jardim, inclusive, era irrigado por um rio que depois, em seguida, se dividia em 4, sendo que 2 desses rios eram
justamente o Tigre e o Eufrates, que, para quem não sabe, são os rios que delimitam a região conhecida como Mesopotâmia. Mesopotâmia é a terra entre rios. E justamente esses dois, ou seja, tudo leva a crer que o Jardim do Éden se encontra ali na Mesopotâmia. Claro que era a região que eles conheciam possivelmente. Bom, tudo bem, tá lá esse jardim paradisíaco e no meio desse jardim tem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus estabelece uma única regra para esses dois primeiros humanos, para esse casal primordial. Fala assim, olha, tudo aqui é de vocês. Todas as coisas são suas, vocês podem comer de tudo, podem fazer o que vocês quiserem. Só tem uma proibição. Vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Tá bom? Deus vai dar um rolê, sai dali de perto. Claro que vai dar merda, né? Esse é o gancho das histórias pra dar merda. É o gancho narrativo. Aí fica a pergunta, será que esse é um gancho narrativo porque já era assim ou será que isso se tornou um gancho narrativo a partir disso? Fica aí o questionamento. Porque a ameaça de Deus é assim, olha, se vocês provarem desse fruto, vocês vão morrer. E aí Eva tá lá dando, né, uma volta e uma serpente fala pra ela, você não quer comer esse fruto aqui? E Eva fala, não, imagina, Deus proibiu, Deus falou que se a gente comer desse fruto a gente vai morrer. A serpente fala que morrer que nada. Na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Olha só, um tema que também a gente pode desenvolver futuramente, que é esse tema do homem tentando se assemelhar aos deuses. Isso vai dar também um monte de histórias na literatura. Se você se interessar, de repente a gente pode até comentar sobre isso. Comenta aí, comenta assim aí embaixo. Eu quero ser Deus também. A gente faz um vídeo sobre isso. A Eva fica empolgada com a história. Ela curte a ideia de conhecer tudo e de ter o conhecimento que Deus tem. E cai nesse papo da serpente e come o fruto. Chega lá, dá pro Adão. Adão, sem questionamento nenhum, come o fruto também. Imediatamente, os dois se cobrem. Eles fazem tipo uma tanga com folhas de figueira. Por quê? Porque eles sentem vergonha por estarem nus. Antes, eles estavam nus, não tinham vergonha. A partir do momento que eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se envergonham e se escondem porque eles ouvem Deus passeando pelo jardim. E aí Deus encana com essa história e fala, estão com vergonha por quê? Por que estão escondidos? E quando ele vê o Adão e a Eva cobertos, ele vai falar, como é que vocês souberam que estavam nus? Por que vocês se envergonharam da nudez? Vocês comeram do fruto proibido? Qual foi a resposta de Adão? Comi, mas foi a Eva que me deu. E homem sendo homem desde o começo. Aí a Eva também dá uma desculpinha, fala assim, comi, mas foi a serpente que me convenceu a comer. E aí o que acontece? Deus amaldiçoa a serpente e fala que vai viver sempre rastejando. Eu fico pensando se eu não rastejava antes, né? Vai ver que ela tinha asa. Mas sabe o que eu acho mais louco? Só um parênteses. As imagens bíblicas, serpente já tá lá, serpente mesmo, um cara de serpente que a gente conhece. É, exatamente. Mas enfim, continue. E que vai ser o animal mais vil de todos e que todos vão odiá-la sempre. E em seguida, ele teme, olha só, Deus teme que Adão e Eva comam a árvore da vida e ficam vivendo para sempre. Então ele expulsa os dois ali do Jardim do Éden, amaldiçoando os dois com o quê, Ana? Com o que Deus amaldiçoa Adão e Eva? Com boletos. Com trabalho. Com boletos, literalmente. Com boletos, né? Ele fala assim, a enorme maldição, vocês vão ser mortais. Agora vocês vão ser mortais e, portanto, vão ter que trabalhar, vão ter que arar a terra, vão ter que domesticar os animais. Inauguram a humanidade nessa vibe já do sofrimento, que é uma coisa interessante, muito fundante da nossa cultura, de que esse nosso mito de origem, ele tem a ver com o ser humano num confronto com a terra, com os animais, com o envelhecimento, com a doença, com a morte. Ele diz que a Eva vai ter dores no parto, enfim. O que eu acho legal nesse mito, além, obviamente, de ter uma serpente que fala e Deus dá um rolê no jardim, mas se bem que isso a gente já tinha visto na mitologia grega, mas serpentes falantes são divertidas. Ô Tati, só uma coisa que você pôs uma imagem na minha cabeça, que agora eu tô pensando que Deus andava peladão também, né? Não sei.
sei. Pode ser. Fiquem com essa coisa na cabeça aí também. Eu acho que tem duas coisas que eu queria apontar aí que tem a ver com o tema desses vídeos, pra vocês não acharem que a gente tá viajando demais. A primeira é que essa primeira manifestação da desobediência do homem, dos homens, né, do homem e da mulher desse casal, a uma regra estabelecida por Deus, essa primeira manifestação vem justamente através da vergonha, que é o que a gente falou no vídeo anterior, que você pode ver. Da vergonha como um sistema de controle social ali naquela era grega que a gente comentou no vídeo anterior. Então, como o fruto que eles comeram era do conhecimento do bem e do mal, o fato deles terem comido esse fruto é o que faz com que eles tenham a percepção do certo e do errado, do bom e do mal. Então, de alguma maneira, a partir daí se inaugura uma coisa que é: eu não tenho mais como dizer eu não sabia, porque se provou do conhecimento do que é o bem ou do que é o mal. É muito fundante isso. E aí a gente vai entender que a culpa, que não é, eles não sentem exatamente culpa, como a gente disse, eles sentem essa vergonha. Essa culpa, eu vou chamar aqui de culpa, é uma responsabilização. Existe aí a ideia de responsabilidade. Bom, eu desobedeci, portanto, agora eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. E a gente vai carregar esse peso da responsabilidade pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Com essa primeira história original. A segunda coisa é, o Adão e a Eva não se sentem exatamente culpados. Eles não se sentem culpados, se sentem envergonhados, mas a primeira ação deles é justamente tirar o cu da reta. Não fui eu. Que é a mesma estratégia que a gente comentou do Agamenon, do Aquiles, né? Aquela coisa de, não fui eu, foi um Deus. Estratégia usada até hoje, essa aí, não fui eu. Exatamente. Não fui eu, foi o Mauro Cid. Mais ou menos. É a grande estratégia, né? Quando Deus amaldiçoa esse casal, Adão e Eva, e todos os seus descendentes, isso quer dizer, nós, dentro dessa mitologia, quando Deus amaldiçoa esse casal e de alguma maneira está punindo esse casal, expulsando eles da imortalidade, da beleza do Éden, é como se a culpa fosse instaurada pela punição. Não é um sentimento individual de culpa. Existe a culpabilização daquele casal, de todos os seus descendentes, ou seja, uma culpa completamente coletiva que vai recair sobre um povo inteiro, mas não é que eles percebem que fizeram merda, eles percebem, têm consciência disso, eles não têm, mas o reconhecimento da culpa é dado por esse outro que é Deus. Deus fala, vocês são culpados, então agora vocês vão se ferrar por todos os séculos dos séculos. E aí, essa ideia de que a punição é o que delimita a culpa, vai aparecer em outros momentos do Antigo Testamento, em que Deus se enfurece contra o povo inteiro e manda umas desgraças. Assim, a história mais conhecida certamente é o dilúvio, a Arca de Noé e tal. Parênteses, diga-se de passagem, tá lá narrada inteirinha numa narrativa muito anterior a essa, que é a epopeia do Gilgamesh, que tem exatamente a mesma história do dilúvio. Caso você queira, eu conto essa história para você depois. Deixa aí no comentário o Noé babilônico. Então, Noé é salvo, mas Deus extermina a humanidade com uma chuva que dura 40 dias e 40 noites. Num livro posterior, que é o Deuteronômio, tem Sodoma e Gomorra, duas cidades também, cujo povo está fazendo 1000 coisas e tal. E Deus vai lá e manda uma chuva de fogo e enxofre e só salva ali meia dúzia de pessoas. Então, assim, tem essa coisa de que as pessoas culpadas estão desobedecendo leis, estão desobedecendo a ordem divina, estão rompendo com essa ordem divina, mas elas nem estão percebendo isso, elas não estão sacando que estão fazendo isso, elas não estão se responsabilizando por isso, e portanto, vem uma punição mortal mesmo, mortal literalmente, que Deus extermina todo mundo, acaba com a humanidade. Logo em seguida, vai vir o livro do Êxodo. O Êxodo vai começar a contar a história da libertação do povo judeu, do cativeiro no Egito, conduzidos por Moisés. Então tem toda a parte, a história do Moisés, tem as 7 pragas do Egito,
filosofia, etc. E nesse livro vai aparecer um código maior. Lá no Gênesis era uma lei, não coma o fruto. Agora são 10 mandamentos. O Moisés sobe no alto do Monte Sinai e lá o próprio Deus grava em pedras 10 mandamentos e mais um conjunto de leis e de regras e de códigos morais, de comportamento, de saúde pública e ritualísticos, que vão aparecer depois no Levítico, que é o próximo livro que eu vou comentar. E aí o que acontece? Nesse encontro de Deus com Moisés, é estabelecida uma espécie de aliança de Deus com aquele povo. Inclusive, no meio daquele monte de regra que ele vai ditando, tem, assim, 3 capítulos inteiros descrevendo como construir um tabernáculo, que é uma espécie de tenda que funcionaria como um templo, um território sagrado, e dentro desse tabernáculo a célebre, famosa, conhecidíssima pela cultura e pelos programas do Discovery Channel, a Arca da Aliança, onde ficariam guardadas essas tábuas da lei. Inclusive essa Arca das Alianças, depois os nazistas vão correr atrás tentando pegar elas, sendo impedidos pelo Indiana Jones, que não faz nada, porque eles vão morrer de todo jeito quando abrem. Essa é outra história. Vocês não precisam que a gente conte, vocês vão ver lá o Indiana Jones. O que acontece quando Moisés vai lá ter esse papo com Deus pra ele mandar os tablets pra ele? O Moisés acabou demorando, porque, né, tinha que esculpir as coisas em pedra, entrar em contato com Deus, devia ser uma treta mesmo. Aí o povo juntou o ouro que ele tinha e construiu um bezerro, o bezerro de ouro, e passou a adorar o bezerro. Eles criam um outro Deus lá, estão adoradores do bezerro de ouro. Quando Moisés desce e vê a galera fazendo isso, ele fica pistola, fica furioso. Afinal, ele tinha feito um acordo lá com Deus, ele tá aqui, estão adorando outro Deus, aí ele vai lá e quebra as pedras. Depois ele refaz e cumpre todas as orientações de Deus, conta os ritos necessários, e assim o povo judeu firma esse pacto com Deus aí. O povo judeu, na verdade, se firma nesse pacto com Deus. De novo, ninguém sente culpa e o erro é coletivo. É preciso apontar às pessoas sua falha para que elas aprendam e não cometam esses erros novamente. Aí a gente começa a achar que uma existência livre de culpabilização é quase impossível. Pode ter o próprio Deus falando, escrevendo as leis em pedra, que deu 5 minutos, as pessoas estão desviando, encontrando outras ordens, bezerro de ouro, outros ritos, o símbolo que for que se ajuste nisso. Agora eu queria falar do Levítico, que é o livro, cara, ele é o mais citado hoje para cagação de regras morais na sociedade contemporânea. É uma coisa brutal, assim. Não, e ele é um conjunto de regras morais importantes para o Oriente Médio há 3.000 anos atrás. Então, e justamente foi o que deu uma identidade ali para o povo judeu, e são regras, é um código enorme, o Levítico é um conjunto de regras. Então, nesse livro estão as regras para os rituais a serem executados pelos sacerdotes, então, tipo, um manual do sacerdote no deserto, as práticas morais, o que é bom, o que é mal, e legais também, como devem ser feitas as punições e tal. Eu diria que, além de tudo, também tem um conjunto de regras disfarçadas no meio daquilo que é puro e impuro, é um puta de um manual de saúde pública. Como não morrer no deserto. Como não morrer no deserto comendo marisco, né? Camarão, sei lá. Mas assim, como se tratam certas doenças, como se isola, o que tipo de contato você pode ter com fluidos corporais. Tem um monte de coisas, é super detalhado. Teoricamente, tudo isso ditado por Deus para Moisés lá no Monte Sinai, junto com os 10 mandamentos. Acontece que no meio dessas práticas rituais, aparece uma coisa super interessante, que é um ritual de expiação da culpa. É um ritual de purificação. Então, essa parte em que Deus vai falar, olha, como devem ser feitos os sacrifícios, e tem diversos tipos de sacrifícios, para agradecimento. Um desses rituais descritos por Deus, né, ele orienta o sacerdote, ele vai pegar num determinado mês do ano, aliás, estamos próximos a ele vai pegar 2 bodes, ou cabritos, depende da tradução. Um bode ele sacrifica no altar ali, dentro do tabernáculo, espirra sangue para todo lado, salpica o sangue do bode aqui, ali, toda a onda do que fazer. E o outro bode, que é um bode vivo, o sacerdote que fica fora ali do templo, vai colocar a mão na cabeça
cabeça do bode, eu vou ler o pedacinho. Ele colocará as 2 mãos sobre ele e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então esse bode que está carregando tudo do povo, toda a culpa do povo provocada pelos pecados, pelas tais iniquidades e tal, é justamente o que a gente chama hoje de bode expiatório. E esse dia, que era o dia em que se cumpria esse ritual, é uma data importantíssima do calendário judaico, chama Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é precedido por 10 dias de meditação, né, para os judeus praticantes. Passam esses 10 dias entre o Ano Novo judaico e o Yom Kippur, tem 10 dias de jejum, de meditação, de oração até hoje, em que eles refletem sobre as suas culpas, hoje obviamente individuais, mas que comprometem o povo de Israel. É uma coisa super forte. É claro, hoje a gente vê como uma coisa mais individual, mas era uma purificação do povo, que era feito por meio desse bode mandado para longe. O que eu acho muito legal, vocês podem achar outras coisas legais ou não legais nessa história, é que pela primeira vez está enunciada a necessidade do arrependimento do que se fez para que se obtenha essa purificação. O sacerdote ele tem que falar os pecados, ele tem que dizer quais são os erros, para que o bode seja, enfim, informado. Não, desculpa. Para que o bode seja informado e possa levar essas coisas para longe e, com isso, manter o pacto, manter a aliança. Olha a diferença que era. Antes, vai lá, Deus e fogo e enxofre em cima das pessoas, ou um dilúvio. Agora não, agora tem o rito e você vai resolver isso, mas você tem que bancar o que você fez. Você tem que reconhecer que fugiu a regra. Se você não fizer isso, você está comprometendo o pacto feito com Deus. É como se estivesse falando uma coisa assim: ok, você errar, tem a chance, tem o dia do perdão aí para purificar, mas você vai ter que falar que errou. E vai se sentir mal com isso, sim. Se você não se sentir mal, não tá valendo. Tem que se arrepender, tem que enunciar que errou. O erro pode ser perdoado, mas tem que passar por essa responsabilização. Tem que sofrer um pouquinho por isso. E eu acho que a outra coisa que é interessante a gente apontar nessa historiona aí é que a gente tem uma espécie de mix entre o divino e o humano. As leis são ditadas por Deus para Moisés. O Levítico, segundo a lenda, foi ditado para ele no Monte Sinai, é a vontade de Deus, e é um Deus meio chatão, né? Eu acho Deus do Antigo Testamento, ele é caprichoso, e aí a gente até pode fazer uns paralelos, assim, ele é muito parecido com essas vaidades bem humanas dos deuses do Olimpo. Porque daí ele fica, não, tem que ser esse incenso e não esse. As túnicas tem que ser de linho. A pomba tem que ser com o pescoço torcido, sei lá pra que lado. Ele é cheio de umas manias. E ele é muito, pelo contrário, a concepção de Deus que a gente tem, de o eterno bem, não sei o que. Ele é um Deus bastante exigente que tem que ficar fazendo umas barganhas. Se não for esse incenso aí, tá errado, vou mandar fogo e enxofre, sei lá. É muito parecido, na verdade. Tem muita similaridade com o jeito que se processavam os deuses gregos. Mas também tem uma ordem bem humana, tem um código de leis que naquele contexto permitia um senso de coletividade, organizava as práticas sociais, inclusive, como a Tati falou aí, na área de saúde. Essa história da culpa não seria mais uma responsabilidade diante de Deus ou dos deuses. Vai ser algo que tem a ver com os seres humanos e a vida dos seres humanos, ainda assim ditadas por Deus. Então, a quebra de leis não era só uma quebra de pacto com Deus, era uma quebra de um pacto social, mas isso ainda muito misturado, porque ditado por Deus, mas o que acontece pra mim, a questão é assim, que fica aí, né? Deus vai baixar aqui pra julgar os casos mais pepinosos, assim, não sabemos aqui que tá errado, não. Nessa história aí, nessa história do jeito que ela é contada, o Deus fala com a galera, inclusive lá no começo da história ele está andando lá no paraíso, não sabemos se com roupa ou sem. Inclusive Deus aparece em várias formas, ele aparece essa forma mais exótica que eu acho que ele aparece, que é de sarça ardente, faz parte dessa história
dessa narrativa. Mas eu tenho a impressão que na vida, assim, ele não devia aparecer o tempo todo, assim, né? No cotidiano mesmo. Então, como que se lida com os crimes mesmo? A gente tem um jeito atualmente, que chama Flávio Dino, não, Tribunal de Justiça. Chama Xandão, né? Chama Xandão, sei lá. A gente tem uma instituição, que é a instituição do direito. Como é que isso começa a aparecer? Porque daí é o outro aspecto que a gente falou lá, dos aspectos jurídicos, né? Mas tem uma história de que um deus, no caso uma deusa, desce e institui um tribunal. Não é esse deus aí, essa história joga a gente lá pra Grécia de novo e vai ser o tema do nosso próximo vídeo. A gente vai contar essa história pra você. Então não perca, veja os nossos vídeos, compartilhe as coisas aí, se puder dar um dinheirinho e comenta aí muito, pode comentar muito, que a gente sabe quando fala de Bíblia, aí tem comentário, gente, aí tem comentário. Não xinga a gente só tá lendo um livrinho que conta uma história, tá? Que nem leu Gilgamesh, assim, sei lá, pensa nisso.